local que eu trabalhava, os veterinários não faziam, nem tentavam fazer uma redução de prolapsos de reto, fazer sonda esofágica, quando tentaram, fizeram besteira, e aí proibiram do clínico fazer, enfim, e não buscam evoluir, não buscam aprender a realizar esses procedimentos, tá? E isso daí eu fico pensando, gente, mas por quê? Por que não? Será que o medo de errar é tão grande assim? A insegurança de fazer é tão maior do que você pensar que você pode salvar ou melhorar o prognóstico daquele paciente se você fizer aquele procedimento? E isso não entra na minha cabeça, tá? Não entra. Se entrar na de vocês me contam aqui. Porque não faz sentido para mim ter tanto medo que deixa de fazer um procedimento. E o risco que você promove para o paciente ao não realizar o procedimento é tão grande quanto você realizar e por algum motivo errar, tá? Se bobear, eu risco dizer que é até maior o risco, tá? Então, ó, vamos começar a montar nosso PDF. Como melhorar o seu comissionamento. Como melhorar o seu comissionamento no plantão, tá? E aí, Vete, eu tô aqui para te falar o quê? No plantão, a gente atende você aí, né? Porque eu não faço mais plantão, mas você que faz plantão, você atende várias coisas, né? Você atende o paciente atropelado, você atende a consulta dermatológica, você atende a consulta pediátrica, aquela vacinação de rotina, o check-up de rotina, um paciente oncológico. Você atende um monte de coisa no plantão, certo? E na maioria das vezes, esse monte de coisa só te gera um comissionamento de quê? Da consulta, da vacina e de um exame de sangue, um exame que você vai fazer, seja um raspado aí num paciente dermatológico, uma cultura, que pelo menos aqui onde eu trabalhava, onde já trabalhei, né? As comissões para exame são comissões menores. Para consulta é uma comissão boa, mas consulta você sempre vai ganhar. Mas para exames eram consultas menores, já havia até de 5% em exame, não me recordo. Mas são comissões menores ali no exame, por quê? Porque o dono da clínica tem o custo com o laboratório, com lâmina para fazer exame, seringa, agulha, enfim. Então, acaba sendo uma comissão menor para o veterinário que realiza aquele exame. Mas, gente, dentro da cirurgia, o que você tem que lembrar? Existem algumas áreas dentro da cirurgia. Por mais que a gente, como veterinário, a gente ainda esteja ali com aquela coisa de ser generalista, né? A cirurgia, ela engloba várias áreas. Então, a gente tem a cirurgia geral, que é a cirurgia de tecidos moles, que eu amo. A cirurgia oncológica, que eu amo também, que é ali onde entram as cirurgias reconstrutivas, retalhos, enxertos. As cirurgias ortopédicas, que aí não é comigo, tá? Cirurgias neurológicas, né? Cirurgias de coluna, de medula, e a cirurgia ambulatorial. E o que é essa cirurgia ambulatorial? A cirurgia geral de tecidos moles, tem a cirurgia oftálmica também, que muitas vezes o oftalmologista também faz, tá? Então, a cirurgia geral, cirurgia ortopédica, cirurgia oftálmica, cirurgia neurológica, principalmente, cirurgia oncológica, somente o médico veterinário cirurgião, ou aí no caso do neurologista, tem neurologista que estuda somente para aquele tipo de cirurgia, somente o cirurgião pode fazer, porque requer conhecimentos cirúrgicos mais específicos, requer um centro cirúrgico especializado e requer anestesia e tudo certinho, estéreo, bonitinho, tá? Então, esses tipos são cirurgias que são competência realmente somente do médico veterinário que estudou para fazer cirurgia, tá? Mas a gente tem a cirurgia ambulatorial, que são os procedimentos ambulatoriais cirúrgicos. E o que é isso? Procedimentos ambulatoriais cirúrgicos são, digamos que, pequenas cirurgias, tá? Pequenas cirurgias que são cirurgias que podem e devem ser realizadas no ambulatório. Por quê? Porque são procedimentos mais simples, mais rápidos. Na maioria dos casos, não precisam de anestesia, somente um caso vai precisar de anestesia geral, tá?
na maioria das vezes é só sedação, e muitas vezes até mesmo só uma analgesia mais potente, uma tranquilização, tá? E esses procedimentos são, fora a cirurgia, né, são um dos procedimentos que mais geram comissionamento no plantão. São os procedimentos que têm maiores comissões no plantão, tá? Então, se você faz, por exemplo, chega um paciente com uma ferida grave. Inclusive, vou te mostrar aqui, ó, um caso de foi um caso num plantão meu, era um plantão, acho que era um plantão de final de semana, não tinha tido muito movimento. E aí chegou um casal, foi um casal com um cachorro, eu não lembro o histórico direito desse cachorro, não, mas com um histórico de lesão, assim, muitas lesões no corpo inteiro. Eu acabei fechando um diagnóstico achando que era farmacodermia. Não me recordo de verdade o histórico clínico desse paciente, tá? Mas ele tinha várias crostas pelo corpo e eu precisei o quê? Precisei sedar esse paciente, precisei limpar tudo aquilo para eu achar, para eu entender o que estava acontecendo. Eu não tenho foto de antes de eu fazer a limpeza, mas dá uma olhada nisso. Fiquei na dúvida se era queimadura, se eu não me engano, tinham pego esse animal há pouco tempo, era de algum vizinho que maltratava, não me recordo. Olha isso daqui. Isso daqui foi depois de quê? De eu sedar esse paciente, fazer toda a tricotomia dele. Eu fiz a tricotomia, dá para ver. Eu tirei quase o pelo de todo o corpo do animal, porque eu ia raspando e ia vendo lesão, ia raspando e ia vendo lesão, tá? E aí eu precisei sedar, fazer uma boa limpeza de ferida, do mesmo forma que a gente faz qualquer limpeza de ferida. Entrei com os medicamentos, coletei sangue também, óbvio. Fiz todo o protocolo bonitinho. E só esse atendimento aí com uma comissão de tudo, né? Da consulta, de exame, de tratamento da ferida, de sedação, valeu pelo plantão. Eu lembro que tinha sido um plantão que estava tranquilo, não tinha tido muita coisa, acho que nem tinha chegado batido o mínimo. E aí chegou esse paciente. E aí, no momento que eu fiz tudo que eu tinha que fazer para esse paciente, óbvio que você não vai pensar só no dinheiro, tá, gente? Na qualidade de vida do paciente também. Mas depois do momento que eu fiz tudo que eu tinha que fazer por esse paciente, meu comissionamento passou do mínimo, tá? E se eu não me engano, passou bastante. Na época eu recebia R$100 pelo plantão diurno, era de dia esse, 120 para o noturno. Era de dia esse, passou bem dos R$100, tá? Ajudou muito a aumentar esse comissionamento, tá? Então, eu lembro também de um outro paciente, esse foi no domingo, eu lembro que não tinha tido nada, eu estava de 24 horas, desde sábado à noite. E assim, eu ia passar o final de semana todo dentro da clínica para ganhar R$200, R$220, era basicamente isso, não tinha tido nada. E aí chegou um cachorro que tinha sido atropelado há pouco tempo, mas estava bem, assim, sabe? Não tinha nenhuma lesão grave, mas ele tinha um machucado em membro. Esse eu não tenho foto, ele tinha uma ferida em membro. E aí eu precisei o quê? Sedar, limpar a ferida, suturar a ferida, aplicar medicamento para dor, coletei sangue, porque eu sempre coletava sangue em todos os pacientes, de check-up mesmo. E aí, isso daí, gente, eu lembro que valeu muito pelo plantão inteiro. Tipo, passou, acho que quase mais do dobro ali daquele plantão de domingo que não tinha tido nada. Que foi ele e mais uma consulta. Não tinha tido mais nada. Então, compensa muito você saber, porque esse daqui, ó, esse paciente, você não conseguia ver isso tudo de ferida. Você via só algumas crostas nele. E aí, quando eu fui passando a mão, eu comecei a ver lesões internas ali. E aí eu, vou sedar esse paciente e vou fazer uma tricotomia aqui para ver o que eu acho. E aí, quando eu ia raspando, só aparecia cada vez mais lesão nesse bicho, coitado. Muita lesão. Muita lesão, tá? Então, aqui, ó, o que eu vou colocar? Quando se trabalha por comissão, existem diferentes tipos de comissionamento. Varia de acordo com o procedimento, consulta, vacina, exames, etc.
tá? E aí a gente tem o quê? Os tipos de cirurgia. Quais são os tipos de cirurgia? Cirurgia geral, que é a cirurgia de tecidos moles. Cirurgia de tecidos moles. A gente tem a cirurgia ortopédica. A gente tem a cirurgia neurológica. A gente tem a cirurgia oftálmica, cirurgia oncológica e reconstrutiva. E a gente tem a cirurgia ambulatorial, que o que é isso? São, vou botar entre parênteses, tá? Entre aspas, pequenas cirurgias que podem e devem ser realizadas por qualquer médico veterinário. Uma das vantagens é o aumento do comissionamento, tá? E o que eu te falo, gente? A maioria dos veterinários que eu conheço, o que teria feito nesse caso aqui? Teria sentido aquela crosta ali, porque não dava para ver que tinha isso tudo de lesão por baixo do pelo do cachorro, ia possivelmente, talvez, coletar um exame de sangue, ou talvez até não, ia, tipo, de repente, se muito, né? Ia dar uma raspada ali naquela lesão que estava mais visível para passar alguma pomada, porque muitas vezes nem isso se faz, tá? Aqui, ó, tem um caso que eu sempre gosto de mostrar, que eu atendi, que o veterinário nem sequer se deu ao trabalho de raspar o pelo ao redor da ferida para passar medicamento. E aí estava passando pomada por cima de pelo e é óbvio que não ia resolver nunca. Não ia resolver nunca, ia só piorar a situação do paciente. Então, aqui, ó, você acha... Essa daqui é uma ferida que eu gosto de mostrar. E isso daqui é o que a maioria dos veterinários fazem, tá? Eles não vão atrás de limpar uma ferida, sedar o paciente, fazer tricotomia, e isso daqui gera comissionamento, tá? Isso gera comissionamento pelos medicamentos de analgesia que você vai aplicar, pelo procedimento em si que você vai realizar, seja a sedação, seja a limpeza da ferida, tudo isso gera comissionamento e melhora o seu tratamento também, né? Ou você acha que essa ferida aqui ia cicatrizar? Óbvio que não. Óbvio que não ia. Quando chegou para mim desse jeito, é óbvio que eu mexi, né? O paciente não foi nem para isso, foi para castrar, mas acabou não castrando porque tinha outros problemas. E eu só pedi para a enfermeira dar uma raspadinha com a gilete, gente, por cima. Olha isso, era uma ferida de mordida, tá? Então, ó, você acha que isso aqui ia cicatrizar? Não ia infeccionar. Óbvio que ia infeccionar e ia piorar a situação do seu paciente, tá? Então, são pequenas coisas que muitas vezes você deixa de fazer, que você prefere deixar para o outro, que o outro recebe e você não, tá? E você não. E aí, você vai ser o quê? Aquele veterinário que está sempre reclamando da vida, que está sempre falando de que veterinário ganha mal, que veterinário ganha pouco. Eu botei nos meus stories, né, umas enquetes para justamente falando sobre isso e perguntando, né, uma das enquetes foram se você estava satisfeito com quanto você ganhava. E a maioria falou que não, tá? A maioria falou que não. E aí fica o questionamento: você não está satisfeito com o que você ganha e você está buscando melhorar, ou você não está satisfeito com o que ganha e você está acomodado na sua zona de conforto, porque veterinário ganha mal mesmo. Fazer o quê? Escolhi mal a profissão. Porque se